Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos repetir todos nós. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Bem, feche seus olhos, ore ao Senhor, peça que Deus, na bondade e na graça dEle, fale ao teu coração nessa noite. Abra o seu coração, converse com Deus, coloque sua vida na presença de Deus nesse instante. Senhor, em nome de Jesus, como é bom, ó Deus, poder ler a Tua palavra e saber que o Senhor nos ensina através dela. Eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ensine o Teu povo a Tua palavra. Para tanto, ó Deus, usa-me como instrumento para transmitir a Tua mensagem e que esta seja edificante, que seja, ó Deus amado, transformadora para as nossas vidas. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, uma verdade deve ser dita: toda a vida conjugal envolve renovação. Como diz Adão Carlos do Nascimento, que não há casamento tão bom que não possa ser melhorado. E é verdade. Mesmo que estejamos bem, algo pode ser melhorado. E não há casamento tão ruim que não possa ser mudado, transformado pela graça de Deus. Stephen Kennedy, administrador por Harvard e articulista da revista Veja, ele deu uma resposta interessante aos amigos que não se cansavam de questioná-lo, dizendo: qual é o segredo de manter tanto tempo casado, 30 anos casado com a mesma mulher? E aí ele falou assim: só há um caminho, o divórcio, pois ninguém aguenta viver com a mesma pessoa por tanto tempo. As mesmas roupas, os mesmos amigos, os mesmos perfumes, o mesmo batom, as mesmas histórias, as mesmas piadas, os mesmos passeios, o mesmo time, a mesma rotina e a mesma coisa muitas vezes. Na verdade, disse ele, já estou no 3º casamento. Só que a única diferença é que casei 3 vezes com a mesma mulher. O que ele está dizendo é o seguinte: ele está falando aos amigos dele que quando há a crise conjugal, é uma oportunidade para recomeçar, para renovar tudo de novo, casar de novo, voltar ao passado, viver as glórias de outrora da vida conjugal. Porque diz ele, quando se casa de novo, depois de um divórcio, quando se casa de novo, passam a frequentar lugares diferentes, conhecem pessoas diferentes, mudam de casa, trocam o guarda-roupa, fazem um novo corte de cabelo, voltam a namorar, voltam a cortejar, voltam a seduzir, voltam a ter uma nova lua de mel, perdem até um pouco de peso, dá, como diz os meninos, um tapa no visual. Por que então não fazer isso sem passar por um trágico, desgastante e traumatizante divórcio? Por isso, meus amados e queridos, você que é casado, não pense em divórcio. Quando há crise é oportunidade para recomeçar.
como se você tivesse casado hoje, começar a namorar de novo, começar a seduzir de novo, a cortejar de novo, quem sabe preparar uma nova lua de mel. O grande problema é que muitos, no momento de renovar, não querem pagar o preço da renovação, mas muitas pessoas preferem a oportunidade da fuga. Crise para muitos é momento de fuga, e fuga não resolve o problema de ninguém. O que resolve é você enfrentar a situação, é você tentar recomeçar de novo. Por isso, renovemos o nosso casamento, renovemos a nossa aliança, renovemos a nossa fidelidade, renovemos o nosso companheirismo, renovemos os nossos papéis na vida conjugal. Nós temos estudado aqui, à luz desse texto, esse texto que fala do momento quando Deus criou e instituiu o casamento. É nesse momento que Deus, em sua bondade, amor e misericórdia, está criando, está instituindo o casamento. E quando Ele institui o casamento, Ele nos dá verdades básicas, no entanto, verdades fundamentais, para que tenhamos um casamento saudável, harmonioso e que glorifique a Ele, e que ao mesmo tempo seja um casamento que traga contentamento, felicidade, alegria ao nosso coração. No domingo anterior nós vimos que Deus criou o casamento, Deus criou o matrimônio para que tenhamos uma companheira, uma companhia ao lado. Diz ele, não é bom que o homem esteja só. Viu Deus que não era bom. Apesar de Adão estar num lugar lindo, maravilhoso, com ali florestas maravilhosas, animais, tudo perfeito, um lugar paradisíaco, no entanto ele estava só, faltava uma amiga, faltava uma companheira, faltava uma esposa. Então Deus foi e fez uma mulher da costela do próprio homem, para que ela pudesse estar ao lado dele em todos os momentos. E quando Deus cria a mulher, Ele provê ao ser humano, agora homem e mulher, Ele provê a necessidade de afeto, Ele provê a necessidade de carinho, de companheirismo, a necessidade de romantismo, de toque, de poder abraçar, de ser abraçado, de beijar e ser beijado pela pessoa amada. Mas Ele também provê a necessidade de satisfação sexual. A mulher veio para estar complementando o homem e satisfazendo o homem naquilo que ele necessitava, e o homem de igual modo para com a sua mulher. E também ele provê então aí a satisfação sexual, e ele provê também diálogo. Ter alguém para conversar era uma necessidade de Adão. E nós vimos isso no domingo anterior. Deus provendo através do casamento uma companhia. E essa companheira provê as necessidades de afeto, de carinho, necessidade de satisfação física e necessidade de diálogo. Hoje eu quero continuar falando do segundo ensino desse texto aqui. Ele diz, disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. E a segunda parte do versículo ele diz, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus criou o casamento para que o homem pudesse ter uma companheira, uma auxiliadora ao lado. Agora Deus provê não apenas companhia. Quando Deus cria a mulher, Ele não apenas provê companhia, mas Ele provê também auxílio, ajuda. A mulher, ela foi criada para ser a auxiliadora, para ser a ajudadora do seu marido. A missão do ser humano agora é a missão do homem e é a missão da mulher.
tudo quanto Deus havia estabelecido como tarefa e como missão para o homem, a partir desse momento, agora era tarefa e missão da mulher. A mulher é, portanto, a companheira de jornada do homem, na difícil tarefa de dominar e sujeitar toda a obra da criação de Deus. A partir de então, o homem não estava só porque ele tinha uma companhia, mas o homem não estava só, ele tinha uma companhia e ele tinha uma ajudadora, uma auxiliadora ao lado, para que então ele pudesse, em conjunto com essa mulher, desempenhar os mandatos de Deus para a vida deles, porque Deus deu um mandato a esse casal, o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. Portanto, queridos, o casamento provê companhia, mas o casamento também provê auxílio, ajuda. Por isso, minha querida irmã, você fique atento às necessidades do seu marido e às necessidades do lar, para que você possa colocar ao lado e ajudar, apoiar, porque é para esse princípio que você foi dada como esposa ao homem, e foi dado um homem para ser o seu esposo. Queridos, a maioria dos homens que casa possui grandes ideais, como por exemplo, gerar filhos, ter lares sólidos, ter um lar espiritualmente comprometido com Deus, intelectualmente bem preparado, financeiramente equilibrado. Mas para isso é necessário que a esposa esteja comprando, ou esteja envolvendo nesses ideais, para que assim então seja construído esse lar, tendo os dois, homem e mulher, os mesmos ideais na presença de Deus. É claro que em contrapartida, faz parte da necessidade mais íntima da mulher, que o marido lidere tudo isso, para que então ela possa apoiá-lo e auxiliá-lo em tudo, com alegria e muito empenho. O lar, a vida conjugal, ela vai bem, e ela vai ser construída desse jeito, moralmente, intelectualmente, financeiramente, espiritualmente, quando os dois, homem e mulher, estão imbuídos para viverem juntos e andarem juntos, tendo como essas metas diante de Deus a construção, a edificação da sua casa. Então a pergunta que surge é: como a mulher cumpre seu papel de auxiliadora? O texto está dizendo: eu vou trazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Como a mulher cumpre o seu papel de auxiliadora? Primeiro, auxilie sendo unida ao seu esposo. Então, com unidade. Auxilie sendo unida ao seu esposo. Olha o que diz o versículo 24: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. A palavra une aí, ela nos dá a ideia de cimentar, unir, cimentar. Indica a natureza permanente do casamento. As duas pessoas estão colocadas uma à outra. Por isso, qualquer tentativa de separar, de dissolver essa união, vai trazer sérias consequências para a vida dos dois. Por isso, enfrente tudo e todos, mas juntos. Porque, como nós vimos no domingo anterior, um cordão de duas dobras, ele não se rompe facilmente. Então nós temos que pensar o seguinte: que a vida conjugal é para ser enfrentada, para ser vivenciada, para ser experimentada juntos, unidos.
No plano original de Deus, o casamento é uma instituição permanente, onde o Senhor Jesus Cristo disse: o que Deus uniu, não separe o homem. O casamento é até que a morte o separe. Não é até que a sogra o separe, não é até que a incompatibilidade de gênero o separe, não é até que as gordurinhas adquiridas com o tempo o separe, não é até que o mau humor nos separe, não é até que a crise financeira nos separe, não é até que a crise emocional nos separe, mas é até que a morte nos separe. Porque casamento é para estarmos juntos, é termos alguém ao nosso lado, unido, com os mesmos propósitos, com os mesmos ideais, de edificar um lar que glorifique a Deus. Casamento, querido, significa unidade, e unidade na sua forma mais plena. Não é apenas uma unidade onde você vai ao cartório e sela o seu compromisso com o seu cônjuge, mas é uma unidade que extrapola o selo do cartório. É uma unidade mental, é uma unidade física, é uma unidade emocional e é uma unidade espiritual. Agora, essa unidade acontece automaticamente? Ela acontece de um dia para a noite? Não. Essa unidade ela vai acontecendo na medida da caminhada da vida conjugal. Ela é construída no dia a dia, onde cada um vai desempenhando o seu papel para que o lar seja construído de forma unida. Então essa unidade, essa maturidade de uma unidade física, emocional, mental, espiritual, ela vai acontecer na longa jornada do casal, onde os dois têm decidido e têm firme no coração a determinação de não separar um do outro, mas de um estar ao lado do outro, onde o esposo lidera a casa e onde a esposa auxilia, apoia, ajuda, porque é esse o propósito do casamento. Por isso, para ser uma grande auxiliadora, você, esposa, deve estar unida ao seu marido. O Senhor Jesus Cristo diz que um reino dividido, ele não prevalece. Um lar dividido não prevalece, queridos. Se a esposa está indo para um lado, o marido está indo para o outro, geralmente esse tipo de casamento não vai dar em lugar nenhum. Vai ter predileção de filhos, vai ter problemas de conta corrente, um querendo ganhar mais do que o outro, um querendo sobrepor o outro. Mas quando há unidade, os dois não pensam, cada um não vai pensar em si mesmo, mas cada um vai pensar no outro. E assim, um pensando no outro, as coisas se entrelaçam, as coisas se unem, e verdadeiramente os dois serão cimentados, unidos, inabaláveis, diante de todos os problemas, diante de todas as lutas próprias do casamento. Mas em segundo lugar, como a mulher pode ser essa auxiliadora? Auxilie sendo transparente, ou seja, com transparência. Olha o versículo de número 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa transparência pode ser vista aí nessa expressão: estavam nus e não se envergonhavam. A nudez que o texto está falando aí, ela não é simbólica. Na verdade, é a nudez física mesmo. E não havia nenhuma vergonha, não havia nenhum embaraço entre eles. Sabe por quê? Porque existia inocência, existia perfeição, existia pureza no coração desse casal. O que trouxe vergonha para o casamento foi o pecado.
Se os irmãos olharem o capítulo 3, logo após o momento que Adão e Eva, eles pecam, quando Deus vem visitá-los, o que eles fizeram? Esconderam. E o que mais que eles fizeram? Coseram roupas. Eles costuraram, fizeram roupas de folhas para se cobrirem. E quando Deus perguntou por que vocês fizeram isso, eles falaram: olha, vimos que estávamos nus e então preparamos roupas para nos apresentarmos diante do Senhor. O pecado, ele trouxe essa vergonha, ele quebrou a pureza, ele quebrou a inocência, ele quebrou aquilo que era perfeito dentro da vida conjugal. E agora então, ele traz não só a vergonha física, mas ele traz máculas terríveis para dentro do casamento. E agora muitas vezes o casamento não vive essa transparência, não há essa capacidade de desnudamento de um cônjuge diante do outro. Não estou dizendo fisicamente, mas emocionalmente, intelectualmente, em todas as áreas. Mas o casamento que caminha na direção da vontade de Deus, é um casamento onde há transparência, onde não há nada a esconder, onde não há nenhum embaraço, onde não há nada para se envergonhar diante do outro, diante dos filhos, diante da igreja e diante da sociedade. Eu vejo que muitos casamentos eles se acabam porque muitos casamentos têm muitas coisas que trazem vergonha ao coração do cônjuge e ao coração da esposa. Mas em terceiro lugar, caminhando aí, auxilie sem raiz de amargura. Então a esposa pode ser a auxiliadora do marido sem amargura. Esse texto de Hebreus ele é muito claro acerca disso. Hebreus 12, versículo 15 vai dizer assim: cuidado para que não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Quer dizer, eis aqui um problema sério. Aquilo que eu disse acerca do pós-queda, agora existem problemas, e um dos problemas é a raiz de amargura. Só para os irmãos terem uma ideia, uma simbologia, uma ferida que não é tratada rápida e adequadamente, ela pode se infeccionar, e a infecção, correndo pela corrente sanguínea, vai enfraquecer o sistema imunológico e produzir sérios problemas de saúde para a pessoa que está infeccionada. Mas isso não acontece apenas com a ferida do corpo. Quando alguém é ferido, é magoado, e essa ferida e essa mágoa não é tratada rápida e de maneira adequada, isso vai levar esse problema para o coração, que vai alastrar para todo o corpo e prejudicar todos os relacionamentos dessa pessoa. E o nome dessa ferida, o nome dessa infecção é amargura. Muitas vezes a esposa não se coloca ao lado do marido para apoiá-lo, para auxiliá-lo, para ajudá-lo, porque no coração dela há uma raiz de amargura. Há coisas não tratadas, há coisas não resolvidas no coração. E quando uma ferida não é tratada, uma mágoa não é tratada, vira ressentimento e vira amargura. É o que o texto diz. O texto diz, olha o que o texto vai dizer: cuidado para que não haja alguma raiz de amargura que brotando, ela vai perturbar. Brotando, não vos perturbe. Quando brota a amargura, quando brota a mágoa, o ressentimento, isso traz
perturbação. Não há coisa que perturba mais do que a amargura. Não há coisa mais terrível do que viver com alguém azedo, com alguém amargurado, com alguém ranzinza. Você já pensou viver 24 horas ao lado de alguém amargo? Alguém azedo? Onde não vê alegria em absolutamente nada, onde não há contentamento em absolutamente nada, pelo contrário, quaisquer coisas que são apresentadas e feitas e realizadas são motivos de murmuração, aquilo que a Bíblia chama de goteiras que ficam pingando o tempo todo e que é insuportável. A Bíblia chega a dizer que a mulher que murmura e que reclama o tempo todo, é melhor morar no deserto do que com esse tipo de pessoa. E tudo isso advém de quê? Da amargura. Problemas não tratados no coração, ausência de perdão na alma e na vida. E o texto diz, ela brota, ela cresce, ela perturba e ela contamina. Contamina os filhos. E uma coisa certa, viu, digníssima esposa, se você for amargurada, ranzinza, azeda, não estou dizendo que você é não, se você for, você vai deixar o seu marido amargurado, ranzinza e azedo, porque contamina. E os seus filhos vão ser amargurados, ranzinzas e azedos. A casa fica azeda, a casa é uma raiz de amargura só, fica insuportável dentro de casa. O que tem é brigas e gritos. O que acontece? Acaba a unidade do casamento. Então, para você ser uma auxiliadora, uma ajudadora do seu marido, não cultive raiz de amargura. Aí você vai falar assim, pastor, mas o senhor não conhece os problemas lá em casa. Querido, toda pessoa, em algum ponto da vida, já experimentou o que é ser magoado, o que é ser ferido. Mas nessa situação você pode optar por perdoar ou insistir com o ressentimento e tornar-se uma pessoa amarga. O remédio para tratar uma ferida, para não se tornar amargo, o remédio, o antibiótico, a Bíblia diz que é o perdão. Ele diz lá em Efésios 4:32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. O medicamento certo para a amargura é perdão. E querido, se não perdoar, nunca vai ser tratado um coração amargurado. Não há outro medicamento, não há outra maneira. Você pode tentar, você pode lutar, você pode fazer as coisas, você pode ir no psicólogo, você pode ir ao consultório pastoral, mas se você não abrir o seu coração para perdoar, nada feito. O perdão é o melhor remédio para a saúde emocional. O perdão é a asepsia da alma. O perdão, ele faz uma faxina na nossa mente. O perdão, ele cura as nossas emoções. Perdoar é zerar a conta e não cobrar mais a dívida. Mas qual que é o problema? A gente não zera a conta e a gente cobra a dívida todo dia. Tem casais que lembram de problemas. Tem esposa que joga no rosto do esposo um problema quando os dois casaram ainda. Mas o dia que eu casei com ele foi assim e assim. Ele fez isso e aquilo. Que trata isso. Resolve isso no seu coração, na sua vida. Porque se nós tratarmos, o que vai acontecer? Vai brotar em nós um novo sentimento, onde você vai dizer, olha, essa dívida aqui eu quero zerar, eu quero apagar, e essa pessoa vai nascer de novo. Então agora perdoar para mim vai ser lembrar, mas sem sentir dor. Queridos, para auxiliar
não tem que ter raiz de amargura. Nem por parte do líder, o esposo, e nem por parte da esposa, que está ali para apoiar, para ajudar. Porque o que acontece? A mulher fala: eu vou ajudar? Ele fez isso e isso por mim. Tem uns que ficam assim, né? Deixa ele ver o que vai acontecer com ele, a batata dele está assando. Não é mais ou menos assim? Aí quando você fala de perdão, fala: perdão? Quem é que vai perdoar? Só que Jesus nos ensinou o caminho do perdão, para que cada um de nós perdoemos. Jesus estava lá naquela cruz, dando vinagre, dando chibatadas, o seu corpo sendo traspassado por lança, e de repente ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E hoje a gente tem a teologia de Lameque: matei um porque pisou no meu dedo, e matei o outro porque me feriu. A nossa teologia não é de Lameque, a nossa teologia é de Cristo, da cruz de Cristo. Auxilie seu esposo, continuando aí, auxilie seu esposo na administração espiritual do lar. Auxilie orando e lendo a Bíblia. Queridos, uma das coisas importantes, além de ser sem raiz de amargura, ser com unidade, com transparência, é oração e leitura da palavra. Ore, primeira coisa, ore pelo seu lar. Você tem orado pelo seu esposo? Ore pelo seu esposo, ore pelos seus filhos, ore pelo seu lar. Coloca a sua família debaixo do trono da graça, porque a Bíblia diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele vai encontrar descanso para a sua alma. Não há melhor lugar para a esposa, para a família, encontrar descanso para tantas crises que as afligem, senão na presença do Altíssimo. Queridos, nós temos na história da Bíblia várias mulheres que oraram. A mulher cananeia que foi até Jesus e orou e clamou: Jesus, tem misericórdia de mim. A filha dela tinha um problema terrível, era uma menina possessa pelo reino das trevas, e ela foi e clamou por Jesus, e ela viu Jesus atuando na vida dela e libertando a sua filha do poder nas trevas. A Bíblia também fala de Ana, que era uma mulher estéril, uma mulher depressiva, porque não podia ter filho, mas ela pediu: Deus, me dê um filho, porque eu o darei ao Senhor. E ela, depois que teve o filho, ela consagrou o filho, ela colocou o filho na presença de Deus, e viu depois o seu filho Samuel se tornar um dos maiores profetas, um dos grandes sacerdotes na presença de Deus. Mônica, mãe de Agostinho, orou por Agostinho 30 anos, até vê-lo ser alcançado pela graça de Deus, dobrado aos pés do Senhor Jesus. Ambrósio, ele diz assim, quando ele estava mais de idade: um filho de tantas lágrimas não poderia se perder, referindo às orações, referindo à vida de leitura bíblica e de oração incessante de sua mãe em prol da sua vida. Susan Wesley, uma mulher que teve 19 filhos, mas somente 9 chegaram à fase adulta. Mas essa mulher, ela investia todos os dias 1 hora de oração em prol do seu lar, da sua família. E ela orou pelo despertamento da Inglaterra, e Deus levantou o seu filho, John Wesley, para dar início a um grande despertamento naquele país. Portanto, meu querida, coloque o seu lar na presença de Deus, aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Ore 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, se possível for 30 anos, 40 anos, mas não desista da sua casa, coloque-a na presença de Deus. Leia a Bíblia com o seu esposo, com os seus filhos, ensine a palavra, porque é aí que está o fundamento. Jesus falou: olha,
O sábio é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é comparado àquele que constrói a sua casa sobre a rocha, e soprando os ventos, e vem os rios e dão com ímpeto contra aquela casa, mas ela permanece de pé, porque fora construída sobre a rocha. A melhor coisa que a mulher pode fazer para auxiliar o seu marido é orar por ele, com ele, orar pela família e com a família, ler a Bíblia e ensinar as Escrituras dentro de casa, porque a palavra de Deus nos guarda do pecado. Como diz o salmista no Salmo 119, versículo 11: guardo no coração a tua palavra para não pecar. Às vezes, queridos, nós queremos fazer tantas coisas, mas esquecemos daquilo que é básico, de colocar a nossa família no altar de Deus, na presença do Pai, entendendo que quem edifica a casa é Deus. Continuando aí: auxilie valorizando as virtudes do seu cônjuge. Outra coisa interessante é você auxiliar valorizando as virtudes como que geralmente muitas mulheres fazem? Muitas pessoas maximizam os defeitos e minimizam as qualidades. Para ser uma boa auxiliadora, é bom e importante maximizar as virtudes e ocultar até os defeitos. Porque o alvo da vida conjugal não é pensar igual, mas é pensar junto, ser mudados juntos. E assim, quando você começa a olhar só os defeitos do outro e falar só dos defeitos do outro, dentro de casa o foco, a visão vai ser apenas para os defeitos. Esse é um grande problema nosso. Quando a gente foca, a nossa visão são só os problemas, só os defeitos, só a falta de qualidade, a gente desfoca o lar para olhar para as qualidades, para as potencialidades e ver que há esperança. Outra coisa, auxilie não sendo exigente demais com seu cônjuge. Somos exigentes demais com o nosso cônjuge. Nós precisamos de admitir as nossas próprias fragilidades. Agora, uma coisa nós temos que fazer: não esperar demais do cônjuge. Eu não sei o que tem acontecido hoje, mas muitas pessoas pensam que está casando com o príncipe encantado. Sabe aquele que vem no cavalo branco? Aquele que vem para resolver tudo, aquele que é perfeito? Não viva, minha querida, com o cônjuge do imaginário, mas nós temos que viver com o cônjuge real. Não é com aquele que eu gostaria de ter, mas com aquele que eu me casei, com aquela que eu casei, porque essa é a realidade. Por isso eu pego no pé de novo dos meninos que estão namorando. Olha para mim aqui, vocês estão namorando. Você está vendo a menina que você está namorando? Dá uma olhadinha para ela, gente boa, né? Bonitinha, tal, beleza. Estou olhando para o namorado que você tem ao lado, beleza, gente boa. É ele que você quer como marido para a sua vida? Porque depois não vai querer ter outro dentro de casa. Porque assim, tem menina que casa com um, mas sonhando com o outro. Eu já vi meninas casando com boiadeiro e querendo ter um PhD dentro de casa. Mas como casou com boiadeiro, vai viver com quem? Com boiadeiro, não tem nada demais. A questão é o seguinte: o que nós temos que ter em mente é que nós não podemos exigir demais, mas nós temos que olhar a pessoa que nós temos ao lado e trabalhar o nosso coração para desfrutarmos do relacionamento a dois da melhor maneira. Amém? Então auxilie, não sendo exigente demais com seu cônjuge. Auxilie valorizando as virtudes do seu cônjuge. Auxilie orando por ele, com ele, e lendo e ensinando a palavra de Deus dentro de casa. Auxilie sem raiz de amargura. Auxilie com transparência.
auxilie com unidade. Essa é uma auxiliadora idônea. Que Deus abençoe a vida de cada irmã e de cada irmão, de cada família aqui representada. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Palavra viva, palavra eficaz, palavra que nos instrui, nos ensina. Por isso, ó Deus, nos ajude a colocarmos em prática. Durante esse mês, ó Deus, refletimos sobre a liderança da família. Abençoe cada marido que se encontra aqui. Abençoe cada esposa que se encontra aqui, cada filho, Pai. Edifica o nosso lar, Pai. Nos ajude a construirmos lares saudáveis, harmoniosos, para a glória e para a honra do Senhor, Pai. Eu oro assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.